Hoje o 2 Pontos é sobre música com Moacir BD e Fábio Amaral. Nascido em Fortaleza, Moacir BD é músico autodidata, instrumentista e compositor. Lançou em 2009 seu disco Moacir BD e Outros Sambas, com composições próprias. Vindo de São Paulo, Fábio Amaral também é músico autodidata e produtor executivo. Já trabalhou também com produção de arranjo e trilha sonora. Aluno do curso de música na UES, toca baixo elétrico e acústico, além de violão e bateria. Veja agora o encontro dos músicos Moacir BD e Fábio Amaral, que falam da diversidade de instrumentos musicais. Moacir, fala um pouquinho pra gente quando foi que começou seu interesse pela música. Meu interesse pela música vem de família, porque minha família é muito festiva e meu irmão toca, meu pai também é um boêmio e tal, minhas irmãs... Tinha uma irmã, Ana Beatriz, que já faleceu, artista plástica, e a gente tem, lá em casa, sempre teve um interesse muito grande pela arte. Então, nasci nesse ambiente musical, de ter muitos, no caso na época, vinis. Sempre teve, a gente tinha muita festa. Meu pai gosta de cantar, meu irmão toca sanfona. A gente tinha um bloco de carnaval nos anos 70, então aí eu fiz essa decisão de ser músico, tomei essa decisão de ser músico, né, que não é uma decisão fácil. E você, Fábio, como foi que tudo começou na sua vida? Sempre pais, mães sempre influenciam, né? Minha mãe tocava piano, não profissionalmente, mas tocava, era música erudita, né? E sempre me botou desde pequenininho para escutar muita música brasileira, muito jazz, a gente vai criando gosto sem saber. Mas quando eu tinha uma faixa de uns 15, 16 anos, eu botei na cabeça que eu queria tocar algum instrumento e comecei logo tocando baixo, uma decisão meio estranha, mas eu acho que pelo que eu escutava, eu gostava muito de rock antigo, escutava muito jazz, escutava muita bossa nova e o baixo me fascinava, eu achava que era a parte dançante da história, a parte que me chamava a atenção. Mas o que levou a tocar o baixo, por exemplo, que foi seu instrumento inicial? Teve algum motivo, assim? Pois é, por exemplo, o jazz, o baixo é fortíssimo. É meio que o pulsante do jazz. Nos rocks antigos que minha mãe escutava da época dela, o baixo era muito forte. Hoje em dia as pessoas vão escutar um forró, o baixo é que faz elas dançar. Eu acho que isso me deu uma apaixonada. E outro, a gente monta uma banda com os amigos e aí cada um tem que escolher um instrumento, né? Todo mundo quer ser o cantor, quer ser o guitarrista, alguém tem que tocar o baixo. Aí como eu já gostava, eu disse, deixa comigo. E para virar músico foi uma luta, porque é uma vida difícil e muito incerta, né? E os pais querem que você vire advogado, médico. E no meu caso eu tinha uma paixão pela física e pela matemática, eu acabei cursando os dois cursos na UFC e larguei os dois e virei músico. E você, BD? Teve alguma paixão inicial ou já... Só a música. Só a música. E a questão dos instrumentos, como foi a escolha? Eu toco vários instrumentos, né? Então o brasileiro, né, geralmente opta pelo violão, né? Eu era apaixonado pelo piano, mas não tinha condição de comprar financeira e o Brasil sempre tem muita dificuldade, né, a parte cultural. Então o violão é um instrumento mais acessível. Então você vê que no Brasil a maioria das pessoas toca violão, né? Se você for em Cuba, muita gente toca piano, porque lá tem um incentivo para a cultura, né? Então se você quiser ser pianista, você pode ser. Aqui é mais complicado. Aí eu comecei com violão, guitarra, cavaquinho. E como foi que aprendeu todos esses instrumentos? Ah, minha amiga, vocês não sabem a batalha aqui. Conta aí, então. Hoje em dia, né, é muito mais fácil aprender a tocar, né? Você vê aí a nova geração, né? Todo mundo tocando bem, fica todo mundo endeusando. Como é que... Ah, meu amigo, mas é muito mais fácil, né? Antes eu elogiava eles, mas agora não elogio mais não. Bom, sou eu que aprendi, foi na marra mesmo ali, penando. Eu tinha uma coisa que me angustiava, assim, sabe? Eu queria ter... Nos anos 80 eu tocava um monte de música, não entendia nada, não sabia nada. Era uma angústia, assim, eu queria estudar, não tinha onde. Aí, hoje eu tenho, mas hoje um músico de 20 anos, ele sabe o mesmo que eu sei hoje. Ele tem a mesma informação que eu tenho, através da internet, né? Aqui em Fortaleza então era muito atrasado. E para ter um instrumento, bom, era assim uma coisa do outro mundo. Não tinha escola, a gente já foi aprendendo na marra, né? Aí depois eu passei para o bandolim e antes do bandolim a flauta, toco flauta transversal também, que é uma coisa inusitada, assim, né? Instrumento de cordas
e sopro juntos, né? Geralmente a pessoa toca uma família, né? E eu passei para a flauta porque eu era apaixonado pelo som da flauta, e o Elismário, tocava muito com o Elismário, um saxofonista daqui, e flautista, e um dia eu peguei a flauta dele, fiz assim e toquei. Aí eu disse, não, vou aprender, agora eu tenho que aprender. Aí me dediquei bastante, é muita relação, muita relação. O músico brasileiro é estranho, eu acho que é um dos poucos músicos do mundo que ele acaba tocando mais de um instrumento, é um negócio estranho. Eu acho que a necessidade faz a gente, e essa miscigenação que a gente já tem no sangue faz... Influencia, né? Eu toco baixo, mas já toquei violão, mas já toquei bateria, já toco percussão numa banda, já inventei de brincar de tocar saxofone, clarinete. A gente acaba... Você vê os grandes músicos da cidade e os grandes músicos do Brasil, você chega lá, um super baixista, aí você dá um violão na mão, ele sai tocando melhor. Você dá um piano, ele sai tocando. Isso é uma coisa... Uma característica brasileira, é estranho, e em outros lugares do mundo isso não acontece. As pessoas se especializam muito num estilo e num instrumento, né? Aqui no Brasil a gente tem que tocar vários estilos, né, para sobreviver. Lá não, nos Estados Unidos, por exemplo, música de jazz vive do jazz. Eu tenho que tocar... Fica só no estilo, né? Porque as coisas são valorizadas, né, nos outros países. Os outros países já entenderam que a cultura é um bem, um recurso, um bem humano, social e financeiro, né? Coisa que eu estou falando financeiro para falar a linguagem que todo mundo entende. Porque eu não vou falar de cultura porque o governo não entende disso. Os políticos... Falta um pouco de incentivo. Pouco não, falta total. O governo não entende disso. Então eu vou falar de dinheiro, que é para aí acho que ele passa a entender. A cultura traz dinheiro, traz recurso financeiro. Muito, não é pouco. Hoje nos Estados Unidos... O único ministro que senta na sala do presidente da República é o ministro da Cultura. Ele está hoje, senta na mesma sala do Obama, o ministro da Cultura nos Estados Unidos. Porque ele já entendeu, eles não estão fazendo isso para ajudar os outros, não, porque ele entendeu. Os benefícios. Os benefícios, já entenderam. Aqui os políticos aqui não entendem isso, eles não entendem, não adianta. Então lá eles já entenderam isso. Depois das guerras, né, que os Estados Unidos promovem aí, a segunda maior fonte de renda lá é cultura. Estou dizendo isso aqui, um recado, inclusive para os empresários, né? Porque os empresários também, eles não têm obrigação de saber disso. Mas se ele souber, ele pode transformar isso numa riqueza para eles. Agora o político tem a obrigação. Ok, a gestão cultural e os políticos têm a obrigação de saber disso. E não sabem. Recado dado. Um trechozinho agora pra gente, por favor. No próximo bloco, os músicos conversam sobre o CD Moacir BD e outros sambas. Fique com a gente, voltamos já!
Dois Pontos está de volta. E nesse segundo e último bloco, os músicos Moacir BD e Fábio Amaral falam de suas influências e sobre os trabalhos futuros. Quais foram os principais músicos que o influenciou na sua jornada musical até hoje? Foram, acho que os músicos daqui mesmo do Ceará. Cita aí alguns pra gente saber. Vou citar o Elismário, Marco Túlio, Pádua Pires, Marcos Maia, Heriberto Porto, Márcio Rezende, Carlinhos Patriolino, Manassés, Nonato Luiz, Tarcísio Sardinha, Cláudio Costa, meus amigos. E você, tem nenhum músico lá de outro lugar, de não. Fora, não, quero não. Quer não. Não. E você, Fábio, acrescenta alguns? Com certeza, eu fico muito feliz, assim, porque eu sou uma geração um pouco mais nova que o BD, e eu ia assistir esse povo tocando, né? Eu ia e ficava babando, dizendo, meu Deus, olha que maravilha. E de repente, hoje eu estou tocando com eles. Estou tocando com o BD, já toquei com o Marquinhos, Marcos Maia, com o Márcio Rezende, o Pada, essas pessoas, grandes músicos que tem aqui. Então Mas é claro que a gente, para viver de música, a gente acaba tendo que tocar de tudo. Então você acaba escutando muita coisa de fora e acaba tendo influência nesse instrumento, por exemplo. O meu sonho era conseguir tocar que nem um baixista chamado Niels Hemingway, Ørsted Pedersen. É um nome meio esdrúxulo, mas assim, é um negócio absurdo. Foi eu que apresentei a ele. Foi o BD. Esse baixista. Né? E tem músicos que todos os músicos acabam escutando, influenciando, tipo Pat Metheny e companhia, né? Pessoas do jazz, pessoas do rock, a gente acaba gostando de muita gente, né? Música boa, interessa, bom é esse. Desde música erudita, música clássica, a rock, a pop, a jazz, a soul. Sendo bom, tá valendo. E sobre os festivais de música, que importância, na opinião de vocês, ele tem aqui para o Ceará especificamente? Todo evento, né, cultural é importante, né? Só que são muito poucos, né? E eu já participaram de alguns, né, também? Eu participei 2 anos do Festival de Guaramiranga, o Jazz e Blues de Guaramiranga. Participei uma vez do Chorinho Cachaça, lá na Serra da Ibiapaba. Eu participei agora em 2009, 2010 da Virada Cultural, lá em São Paulo, 2 anos seguidos. E assim, os festivais, esses eventos, né, uma vez na vida, né? Então eu queria até falar sobre isso, porque agora vai ter, acho que é em novembro, um festival em Jericoacoara chamado Choro Jazz em Jeri, que é patrocinado pelo governo do estado. E não tem artista daqui. Quer dizer, o governo do estado está patrocinando os artistas de lá. E não tem desculpa, porque são 5 dias de festival. Eles poderiam pelo menos fazer média, né? Não, vamos botar a galera daqui um dia, né? Nem isso. Poder dividir, né? Exato. Não, era para ser nosso. A gente ia dar uma oportunidade para o pessoal de fora tocar também, que é para dar uma... Mas ao contrário, aqui você pensa ao contrário. Eles vão botar 5 dias de festivais, trazendo artistas de fora com o dinheiro do governo do estado. Um produtor de fora, de São Paulo, trazendo artistas do Sudeste, na nossa terra, com dinheiro do governo. E tem só um artista, que é o Eudes Fraga, que é um grande artista daqui, só.
Nossa proposta é que a gente vai agora tentar um movimento que, com os políticos, que vire lei. 70%, um sistema de cotas, certo? Todo evento que tem aqui, 70% tem que ser artista daqui. Se o governo, tanto o governo estadual como municipal, vai fazer algum evento, tem que ter artista daqui. Não me interessa. Que tipo de evento? Tem que ter artista daqui, porque o dinheiro da cultura, quem paga somos nós cearenses. Aí você está dando para outros artistas, e nós aqui, como é que fica? Tem outra coisa, a qualidade é indiscutível. Os músicos cearenses têm qualidade para tocar em qualquer evento, em qualquer lugar do mundo. Então, não existe a justificativa de falta de qualidade para o evento. Então, esse já não existe. O segundo é que, para a gente conseguir fazer um evento como o BD conseguiu em São Paulo, ou como a gente consegue de vez em quando, é muito mais difícil. A gente tem que ralar muito, a gente tem que escrever milhões de projetos para conseguir aprovar um. Aqui na própria cidade já tem uma concorrência enorme do número de músicos para projetos mais locais, tipo do BNB, que tem música instrumental, que tem música lá. É muito difícil para a gente aprovar. E aí, quando existem projetos ainda tiram os nossos espaços, fica mais complicado. Né? E o seu instrumento, Fábio? Fala um pouquinho dele pra gente. Por incrível que pareça, não é um violoncelo, porque todo mundo chega para mim e eu estou cansado. Ah, um violoncelo! Não é um violoncelo. Ele é um baixo acústico, ele é da família, né, do violoncelo, ele é da família do violino, né? Você tem o violino, a viola é um pouquinho maior, o violoncelo, e esse é o mais grave da família, que é o baixo acústico. Ele vem da época das orquestras, tal, da época da música erudita, da Europa, e foi adaptado ao jazz, né, nos Estados Unidos, e por consequência aqui no Brasil, a bossa nova, ao samba, e ele tem a função daquele baixo elétrico que todo mundo está acostumado de ver nas bandas de rock. O baixo elétrico veio desse instrumento. A afinação é a mesma, mas a técnica muda um pouco, começando pela posição do instrumento, que já é bem diferente, e a timbragem é mais aveludada, ele tem um negócio que a gente chama do roncado, que no elétrico tradicional não tem, né? E ele não tem os trastes, né, para marcar as notas no braço do instrumento, então ele tem essa pequena dificuldade, que na verdade é bem grande, para afinar direitinho, e pelo tamanho, a mecânica dele é um pouco complicada de se tocar, mas é lindo, eu acho lindo. Mostra pra gente um pouquinho. Ah, claro. Bom, no jazz ele é muito usado e foi uma das grandes difundores que difundiu esse instrumento popularmente, né, sem ser nas orquestras, né, mais ou menos assim. E agora os dois, por favor. Tá bom. É isso aí. Vamos falar agora um pouquinho do CD, né? Isso. Por favor. Bom, esse CD é um CD chamado Outros Sambas, que eu gravei, são 10 músicas minhas, 9 instrumentais e uma com letra. Aqui o CD. A letra quem botou nessa música chama Aquela Flor, quem botou a letra foi um grande poeta e músico, compositor daqui de Fortaleza chamado Valdo Aderaldo. Também mais um artista no ostracismo aqui da cidade, aí perdido aí no mundo, sem apoio, sem nada, né? Mais um, são milhares. E aí o Fábio gravou os baixos, né? Eu botei os violões, bandolins, flauta, guitarra e tal. E um CD todo autoral. A primeira música que a gente tocou, Bossa Canção, tá aqui nesse CD. Esse nome chama CD Outros Sambas, né? Não é um CD de samba.
Mas assim, o meu próximo CD vai chamar Outros Baiões, porque é uma ideia minha no sentido de que a música brasileira é uma só, entendeu? Nós falamos a mesma língua com sotaques diferentes, né? Então, aqui tem baião, tem valsa, tem bossa nova. Teve participação de outros músicos? Não. Teve, assim, ele Tirando botou... o Fábio, né? É, o baixo, o Denilson Lopes a bateria, Otto Júnior fez uma percussão em uma música, e a cantora que canta essa música é Paula Tesser, que cantou aquela flor. O BD tocando tantos instrumentos, tem hora que ele não precisa de muito mais gente, né? Aí no CD dá pra gravar, quase que sozinho ele, né? Aí eu gravei a cozinha, né, que é o baixo, e a bateria foi o Fábio e o Denilson, e eu botei o resto. E tá aqui, esse CD tá na loja Desafinado, quem quiser comprar, quem se interessar, ou então comigo mesmo. O Dois Pontos fica por aqui. Se quiser enviar dicas ou sugestões, use nosso endereço eletrônico doispontos@unifor.br. E não esqueça, você pode assistir a toda a programação da TV Unifor pelo nosso portal multimídia. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.